Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua pergunta foi: se somos eleitos para crer e se a salvação não depende de nossa maneira de agir, por que Jesus disse que certos pecados são suficientes para alguém ser lançado no inferno? E teria o homem então livre-arbítrio para decidir não praticar esses pecados? A questão do livre-arbítrio é muito clara. Ele foi perdido no Éden quando o ser humano teve a oportunidade de escolher e escolheu errado. Agora, da carta aos Romanos, nós aprendemos que não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Então já não é uma questão de o homem querer ou não. Se alguém quiser buscar a Deus, isso só foi possível porque o Espírito Santo aplicou a água da palavra de Deus na sua alma para ele receber vida, sentir o peso dos seus pecados e clamar por salvação. Isto é o que a Bíblia chama de novo nascimento, que precede o ouvir e crer no Evangelho e ser selado com o Espírito Santo. Aquele que não quis buscar a Deus simplesmente seguiu seus instintos de pecador nato que sempre foi e que sempre o levou a permanecer longe de Deus. Mas a passagem que gerou a sua dúvida é aquela que aparece mais de uma vez quando Jesus diz que é melhor perder um olho ou uma mão do que ter o corpo todo lançado no inferno. Em diferentes momentos de seu ministério, Jesus diz algo semelhante. Primeiro, no capítulo 5 de Mateus, quando ele está estabelecendo as diretrizes do reino na terra e de quem estaria apto a participar dele. Aí o Senhor diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 27 a 30. Ele iria repetir algo semelhante depois, mas já no contexto da sua rejeição como rei dos judeus, e deixando claro que os que lhe seguissem passariam por grandes perdas e que estas não deveriam ser importantes se comparadas com o participar do seu reino. Em qualquer caso, ele não está sendo literal, nem no sentido de arrancar um membro, nem no sentido de poder ser salvo caso você arranque o seu olho ou sua mão. Porque se fosse assim, logo não ficaria mais nada de você para ser salvo. Então você teria que arrancar tudo. No momento você seria tentado pelas coisas que vê. Então bastaria extrair os olhos para ficar pronto para o céu. Mas aí os seus pés poderiam também querer levá-lo a lugares escusos ou andar em más companhias. O que fazer então? Cortar os pés e eventualmente as mãos. Resolveria seu problema. Mas como você faria se a sua mente continuasse pensando e se lembrando das coisas tentadoras que você viu com os olhos, ou planejando crimes que você gostaria de fazer, mesmo agora não tendo as mãos? O que você ia fazer? Arrancar o cérebro? O sentido da passagem é mostrar o quão grave é o pecado e que ele levará, sim, os pecadores à condenação. E não é só de olhos e mãos que o capítulo fala, mas de muitas coisas que fazemos ditadas pelo pecado que existem em nós. A boa notícia você vai encontrar no final do capítulo 5 de Mateus, quando diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 48. Boa notícia ou péssima notícia? Não, é péssima se você entender que jamais será perfeito como o Pai que está nos céus, pelas suas próprias virtudes. Mas boa notícia porque é só quando você chega a isso é que está pronto para pedir por clemência e crer em Cristo como seu Salvador. Aí ele não dirá a você que talvez tenha cobiçado, roubado e matado a vida inteira para arrancar seus olhos, cortar suas mãos e cortar seus pés. Não. Ele perdoará todos os seus pecados. Mesmo que você tenha sido um caçador de cristãos, como foi Saulo de Tarso, Deus irá mostrar a você que misericórdia é não dar o que você merece, que é a condenação eterna, e graça é dar o que você não merece, que é a salvação eterna. Paulo conta da sua experiência mais de uma vez em Atos e nas suas cartas. Ele diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus
Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos, e o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões? E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, de 9 a 18. E Paulo continua: A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja toda a honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1, de 13 a 17. E disse... Uma passagem de Atos agora para você. E disse o malfeitor, ladrão, assassino, etc., prestes a morrer na cruz ao lado do Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42. Isso é misericórdia, isso é graça. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.